Olá, eu sou Felipe FM, site JC Repórter, nossas mídias sociais, mais uma vez aí, né, com a nossa representante aqui do CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, e para bater mais um papo, né, a respeito de um tema realmente muito importante. No ano passado falamos sobre essa temática, e a gente não cansa de frisar, né, porque assim a gente vê, né, a cada dia que passa, as pessoas ainda tendo essa ausência de conscientização sobre esse tema, e é mais do que necessário aí, né, a gente também batendo aí para que as pessoas possam aí, né, se conscientizar e todo mundo colaborar, né, nessa transformação, na mudança que se faz necessária aí sobre essa temática. Vamos falar com a nossa amiga Marta, ela já assim, uma participante aqui ativa conosco e mais uma vez com a gente. Boa tarde, Marta. Boa tarde, JC, né? Muito obrigada pelo espaço que mais uma vez, né, a rádio disponibiliza para a gente, para vir tratar, né, com a sociedade desse tema que é tão importante. E o CREAS, né, ele se faz presente nessa conscientização. E para isso, né, hoje eu estou aqui para a gente discutir um pouquinho, informar a população, né, sobre o Maio Laranja, né, sobre as nossas práticas, sobre as nossas ações e sobre o compromisso com a sociedade. Então, Ira, temos os representantes CREAS agora, né? CRAS. CREAS é CRAS. Olá, boa tarde, ouvintes. Obrigado pelo espaço aqui na rádio. Meu nome é Eridiane, estou assistente social do CRAS e a gente está trabalhando, né, a temática, como a colega falou, do Maio Laranja, né, mês de conscientização ao abuso e exploração sexual infantil. Então, a gente do CRAS tem feito palestras nas escolas, estamos trabalhando com a conscientização, porque a gente sabe que isso deve ser feito no dia a dia, todos os dias, e a consciência é mútua, né? A gente conta com o apoio da sociedade e todos os colegas aqui estão juntos, engajados em uma mesma causa. Vamos à participação da amiga Alana, Conselho Tutelar. Boa tarde, Alana. Boa tarde, JC. Boa tarde, JC. Boa tarde, telespectadores da São Felipe FM. Como os nobres colegas da Rede de Proteção, né, já ressaltou, obrigado pelo espaço, né, para estar falando dessa temática muito importante na sociedade. E assim como nós temos o Outubro Rosa, o Novembro Azul, que são temáticas importantes, nós temos o Maio Laranja, que é relatado, né, o tema contra o abuso e exploração sexual de adolescentes. E quero dizer a todos aqui que é importante, às vezes nós não temos um olhar clínico, né, um olhar de um psicólogo, mas nós podemos perceber a criança quando ela não está bem, quando ela está passando por um abuso, ela não fica uma criança feliz, uma criança alegre, ela fica um pouco recuada. Então, nós, como população, temos o direito, o dever, né, de estar observando e notando alguma coisa, ou tendo alguma prova, estar passando para os órgãos competentes, né, como Conselho, Polícia Civil, dando as queixas para que nós possamos tomar devidas providências, né? E tão importante quanto da queixa é nós não focarmos só, porque às vezes nós ficamos um pouco decepcionados enquanto a não resolução do caso, às vezes é um pouco lento, mas nós como população não devemos cruzar o braço e punir, né? Dando a devida queixa para a gente estar dando a providência e punir, as autoridades competentes estão punindo. Mas se não punir, enquanto está nesse processo lento, nós temos que olhar para estar evitando, né? Passar a palavra agora aqui para a nossa colega Gal. Vamos trazer a participação de Gal. Inclusive, né, antes da fala de Gal, ontem, na saída da Câmara de Vereadores, e assim, eu conversava com alguns edis e a gente discutia sobre isso, né? A gente acaba olhando e tendo um olhar sempre das coisas distantes, né? As pessoas discutindo a questão do meio ambiente, lá na Amazônia e tal. E a nossa realidade de São Felipe, né? E quando a coisa vai se agravar, como é que está o nosso estágio aqui? Se a gente não se preocupar e começar, né, pelo nosso próprio local, nosso próprio ambiente, né, próximo, e aí se tirar esse foco, né, que dá um local tão distante, como é que a gente vê a violência, né, contra adolescentes, contra as crianças? Ah, não! É porque é em São Paulo, é no Rio, é em tal lugar. E aqui em nossa realidade, nosso município? Temos discutido, temos acompanhado, como é que está essa realidade? Vamos ouvir aqui. Boa tarde, amiga Gal. Boa tarde, JC. Boa tarde a todos os telespectadores. E bem como o colega falou, é importante que nós estejamos atentos e atentas a todos os sinais que nossas crianças e adolescentes dão quando estão passando por algum tipo de violência.
Vamos aí com a participação da Márcia, falando antes. Vou estar dando essa explanação um pouquinho sobre essa temática. Então, né, continuando, o mês de maio, ele é um mês marcado pela campanha, que é o Maio Laranja. O nome da campanha é Faça Bonito. E é um convite à sociedade a realmente fazer bonito no tocante à proteção, né, e aos cuidados com as nossas crianças e adolescentes. Ele tem um objetivo de combater o abuso e a exploração sexual infantil. A gente precisa entender que essa é uma realidade muito triste, que assola mesmo a nossa sociedade, as nossas crianças. Essa não é uma realidade distante. Digo isso enquanto órgão de proteção, né, enquanto CREAS, que diariamente a gente se depara com essas situações, com essas demandas. E São Felipe, mesmo sendo uma cidade pequena, é uma cidade que traz um número alarmante de casos de abusos, de exploração sexual. E, assim, o abuso e a exploração sexual é uma violação de direitos, né? Nós, enquanto sociedade, nós precisamos lutar para garantir essa proteção. O abuso e a exploração, ele deixa sequelas gravíssimas, né, na vida da criança, na vida do adolescente, que, consequentemente, vai trazer isso para a sua vida adulta, né, para o seu dia a dia, para as suas atitudes, para as suas ações. E a gente precisa realmente estar atento a tudo isso. Prevenir e será sempre o melhor caminho, né? É fundamental que a gente previna. E quando a gente fala, né, de prevenção, a gente fala em promover uma educação sexual nas escolas, né? A gente orienta as famílias para que alerte as crianças, que protejam, que estejam de olhos, né, bem abertos mesmo para os sinais que as crianças dão, porque realmente as crianças, elas mostram de alguma forma que algo ali está errado, né? E nós, enquanto pessoas adultas, nós precisamos estar atentos, nós precisamos assumir esse compromisso de proteção, não esperar só pelos órgãos, não esperar só pelo Estado, que a gente, né, primeiro a gente assuma esse compromisso, isso é muito importante. E, assim, saber identificar, né, os sinais, as violações, orientar as crianças desde sempre, desde cedo, para que elas mesmas tenham essa percepção, tenha esse autocuidado, né, essa autopreservação e, principalmente, o diálogo, né, a abertura de falar com os adultos, sejam pais, mães, responsáveis, professores, que eles consigam ter essa abertura, essa facilidade de entender. Olha, eu acho, né, eu entendo que aquela atitude do adulto me constrangeu, foi algo violento, eu estou com medo, me tocou. Então, assim, a criança, ela precisa, né, ter esse despertar, e esse despertar tem que partir, né, da família, a escola, a saúde, a assistência social, entra aí nesse contexto, mais numa questão mesmo de apoio, né, de apoio, mas a gente precisa entender que a educação sexual, ela tem que acontecer desde sempre, né, a partir das orientações de casa. Então, a intenção, né, nesse mês é da gente orientar a sociedade, da gente mobilizar, da gente conscientizar e chamar todo mundo para a responsabilidade. Até porque a campanha já diz, né, o nome da campanha é Faça Bonito, e a gente precisa realmente fazer bonito. A gente precisa realmente ter ações, né, de proteções, ações bonitas, ações que realmente garantam a essas crianças esses direitos. Porque, assim, a gente só consegue enfrentar essa realidade tão perversa se tiver todo mundo junto, se tiver todo mundo consciente e se tiver todo mundo aberto para o diálogo. A gente sabe, né, JC, que esse é um tema ainda bastante polêmico, né? Aquela coisa muito engessada. Geralmente as pessoas não gostam de falar sobre essas coisas com crianças, só que é necessário. É necessário que a criança, desde sempre, ela seja muito bem instruída, muito bem orientada. Então, assim,
os dados de São Felipe, eles são alarmantes, né? O Conselho Tutelar está aqui, né? Que não nos deixa mentir. E aí, diante dessas demandas, digo isso porque o CREAS, né, enquanto órgão de proteção, enquanto órgão que trabalha diretamente com essas violências, né, que é uma violação de direito também, o CREAS também tem esses números alarmantes e tristes para a nossa cidade, né, para o nosso número de munícipes. É uma realidade muito triste. Então, o nosso convite é esse, que todo mundo realmente entenda, se conscientize dessa campanha e faça bonito junto com a gente. Você cita essa questão, né, do número alarmante. E, assim, o que nos preocupa é assim, vocês conseguem trazer também, né, nessa questão, desse levantamento, algum diagnóstico no sentido assim, essa violência, ela surge dentro da própria estrutura do ambiente familiar, ela vem de fora. Como é que funciona essa questão dessa identificação? Exatamente, né? Geralmente essas violências, né, essas demandas, elas surgem das famílias, né, ali no ambiente familiar. Geralmente são pessoas de muita confiança. E aí, quando a gente fala de confiança, a gente está falando de pai, mãe, ou de pai, avós, responsáveis, tios, pessoas que a família tem confiança, tem uma certa segurança. E aí é que acontece, né? Essa quebra de segurança, né? Essa quebra de confiança, porque, infelizmente, o abusador, ele não vem, né, aqui diagnosticado na testa, eu sou um abusador. Então, ele pode ser o pai, ele pode ser o tio, pode ser o avô. E para as famílias, isso tudo é um baque muito grande. E durante, né, a semana passada, em um momento, né, numa escola, eu falava sobre isso, né? A gente dialogava com os pais na escola, né? Abria o espaço para a gente e aí a gente falava, né? Estamos lidando com pessoas que deveriam estar protegendo e, infelizmente, está colocando nossas crianças em risco. A atenção tem que ser dobrada, principalmente dentro de casa. E a preocupação que a gente olha assim, né? A realidade que vocês trazem do nosso município e assim... A gente acha, né, que assim, não, aqui São Felipe realmente está dentro desse nível, é algo mais específico daqui. Mas quando você vê, né, regiões próximas, inclusive até região mais distante, inclusive anteontem, alguém me ligando, pedindo até espaço para poder falar um pouco essa temática, né, através das mídias sociais, na região que ele está atuando, já é uma região um pouco distante daqui, e diz que lá assim, a situação está realmente muito triste, pela questão do índice que está lá, que é algo realmente assustador, o que eles estão vivenciando em termos lá no município que ele está morando agora. Isso que é algo realmente assim, assombroso, né? O índice de violência contra o jovem e o adolescente. E às vezes a gente fala, não, a gente está vendo a realidade nossa aqui, mas você pega que é algo que está enraizado, né, praticamente em todo o país, né? Sim, realmente, essa é uma problemática enraizada, né? E a gente precisa construir uma nova sociedade. E essa construção, ela se dá, né, a partir do momento que eu tenho consciência, que eu vejo um abuso como uma problemática grave, que precisa ser enfrentada, que precisa ser discutida e que a sociedade toda, né, ela se una, se junte, né, a nós, se junte aos órgãos, se junte, aproveite os espaços para que a gente debata esses temas, para que a gente realmente pense na proteção, na garantia dos direitos das nossas crianças. Amiga, pode falar. Só reforçando um pouquinho o que a colega falou, o CRAS, a gente recebe essas temáticas, né, essas famílias que chegam, e aí o que é que acontece? A gente trabalha na prevenção e no fortalecimento desses vínculos. Quando esses vínculos já foram fragilizados, há um encaminhamento para o CREAS, né, que já é uma outra política que vai estar direcionando a outros órgãos. Então, assim, o que é que a gente pede à sociedade? A gente pede assim, ó, que se alertem ao abuso e à exploração. O abuso é quando parte na família, ou com amigos, ou com colegas, a criança ela se sente desconfortável. A gente tem trabalhado nas escolas aí com o semáforo do toque, né, onde a gente conscientiza as crianças e a gente acha bonito quando há algumas falas delas assim,
A minha mãe já me disse isso. O meu pai trouxe isso para mim, tia. Ele me avisou que ninguém pode me tocar. Então, é isso que a gente quer. A gente quer que você, pai, que você, mãe, tio, vó, né, cuidadores, que vocês conscientizem as crianças de que a questão do toque é apenas quando a família permite. A criança ela tem que identificar quando esse tipo de toque é violento, né, incomodou, não deve ser feito, existem partes que não devem ser tocadas, e isso a gente precisa estar conscientizando eles o tempo todo. Quando parte para a exploração, é quando eles usam disso para um brinquedinho, um agrado, um presentinho, uma troca de fotos através do celular. A gente tem visto muito isso, essa exploração, né, virtual. Temas que a gente vem batendo o tempo todo, cuidado com o celular. Porque essas explorações acontecem muito. Você está sozinha? Manda uma foto para mim. Né? Cuidado com as redes sociais, cuidado com o celular. Não é todo mundo que está atrás da tela que é quem diz ser. Então, pais, fiquem atentos. Quando a gente fala, quando a gente trabalha o Maio Laranja, a gente traz a temática de que Disque 100 é para denunciar qualquer tipo de abuso. Deixe que os órgãos competentes façam, né, a investigação, encaminhem ao setor responsável para que haja a punição necessária. É a passos lentos ou a passos mais longos, quem sabe, a depender da causa, mas a gente não deve negligenciar. A negligência também é crime. Se você omite, você está também condenando, você também está matando. Várias Araceles estão aí dentro de casa, nas escolas, na rua, né? Porque esse tema veio a partir dessa criança Araceli, que todos aí já conhecem um pouquinho da história. Foi uma criança, como qualquer outra, né, que estava brincando, teve todas as violências feitas em uma única criança. Ela foi raptada, né, foi violentada, depois morta, e esse crime ficou impune. E o que aconteceu? Foram jovens de uma sociedade de classe média alta e que nunca houve nenhum tipo de punição. Não é porque não houve que a gente vai se calar, não é porque não houve tipo de punições lá no passado que a gente hoje vai se calar. Hoje a gente tem uma sociedade, hoje a gente tem vários canais que nos ouvem. Então, assim, não fiquem para vocês. Vamos proteger nossas crianças juntos. Esse fazer bonito é fazer bonito juntos. E como nossas colegas aqui falaram, né, nós como os adultos temos o dever de proteger e orientar as crianças. E às vezes nós como adultos incentivamos até a criança a guardar um segredo. Como, vou dar um exemplo. Às vezes um tio leva uma criança na sorveteria. E aí tá esse tempo meio nublado, chuvoso, aí o tio fala para a criança: vou lhe dar o sorvete, mas chega em casa não fala seu pai, não, sua mãe vai brigar comigo. Então, já incentivou a criança que se tem que guardar um segredo. Isso está errado. Involuntariamente, nós estamos pecando. Então, vamos parar com isso. Vamos deixar bem claro para todas as crianças e adolescentes: entre pai e mãe não se existe segredo. Tudo tem que ser passado. E como a colega falou, no caso de Araceli, né? Não é porque não teve o desfecho que nós iremos nos calar. Isso é um motivo para nós ficarmos mais atentos e prevenir. Então vamos fazer mais um trabalho de prevenção para não ficar nessa situação, né, frustrada por não ter sido solucionado isso até hoje. Só pegando o gancho também da colega, quando ela fala de outras violências, né? Hoje a gente está falando da violência sexual, mas é preciso que a sociedade tenha consciência de que todo tipo de violência, especialmente a sexual, afetam o crescimento e o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes. Então, é importante realmente, colegas, que a gente esteja atento e que essa campanha, né, que a gente intensifica no Maio Laranja, né, no mês de maio, é importante que seja falado nas escolas, em casa, em todos os espaços que a gente tiver, todos os dias, que é para as pessoas não esquecerem que é preciso proteger as crianças e os adolescentes.
ainda dentro, né, do que Marta falou, né, é assim, chama bastante atenção essa questão quando fala da exploração, principalmente, né, que você vê algo que às vezes você quer até, né, por questão de amenizar a situação, e pega um celular da criança. E aí você está entregando uma ferramenta, né, que pode estar se utilizando de forma assim, maciça nesse processo da exploração. E assim, tem que ter muito cuidado, estar se policiando em relação a isso, porque assim, a gente chama a atenção da preocupação de estar acompanhando e fiscalizando essa criança. Às vezes os pais querem se livrar daquela criança e pegam um smartphone e pegam na mão dela lá à vontade, né? Então, é um canal realmente aberto, né, para que possa estar caindo num precipício como esse aí, né? A exploração, né? A gente fala que é algo que é exploração quando ela tem fins lucrativos, né? Por exemplo, eu, enquanto adulta, eu não vou me relacionar com um homem, mas eu vou levar uma criança, né? Uma menina de 10 anos, 9 anos, porque aquele adulto, né? Ele vai dar para mim um retorno financeiro, né? E isso é a exploração, né? A exploração é quando tem esse retorno. Muitas vezes, os próprios abusadores, eles acabam comprando as vítimas dessa forma, né? Olha, eu vou te dar um celular, né? Eu vou te dar uma roupa. Olha, eu vou te levar em tal lugar. Então, assim, são formas que os abusadores, né, usam através de bens, através de dinheiro, para explorar essas crianças, né, para tentar convencê-las, né, a praticar aquele ato. O abuso é quando, né, existe o toque. Muitas vezes, né, JC, as pessoas dizem assim: eu não abusei não, porque não houve a penetração. Mas o toque ele é o abuso. Crianças, elas não são para ser beijadas, né? O beijo, o toque, os carinhos, as carícias, as próprias fotografias. O fato de você dar para uma criança um celular com algo pornográfico, né? Isso tudo é abuso. Isso tudo é abuso. Então, o abuso não é só o estupro, não é só, né, o que a gente chama, né, do ato, da penetração. Não é só isso, né? Tem todo um caminho. E a exploração são aquelas práticas que têm fins lucrativos, que têm um retorno, muitas vezes, para o adulto, né? Ele tem esse retorno financeiro. Então, assim, são situações distintas e que precisa da nossa atenção, né? Da mesma forma, esse uso do celular, né, hoje em dia é algo que a gente vem falando. Não é que a criança ela não possa usar o celular. Ela até pode, mas você, enquanto adulto, né, é sua obrigação verificar, monitorar, acompanhar o que é que essa criança está vendo. É propícia para a idade dela? Essa liberdade, né, de estar nas redes sociais possibilita que essa criança, né, ela seja induzida por pessoas que estejam, né, atrás das telas, de alguma forma aliciando, né, essas crianças, trazendo conteúdo sexual, trazendo vivências que não é propícia para aquela idade, né? O adulto, ele é responsável, ele precisa saber o que é que a criança está fazendo com o celular. Não é que não deva dar, dê com responsabilidade. As crianças são inocentes, né? As crianças, elas estão ali no processo de formação. Mas a gente é quem garante uma boa formação para essas crianças. É a partir do nosso cuidado, é a partir da nossa proteção, é olhar para uma criança e saber que ela tem direitos, né? Enquanto pessoa, ela tem direitos. E esses direitos, eles precisam ser preservados. As épocas, elas vão passando, né? As etapas da vida vai chegar. Só que as coisas, elas não podem ser atropeladas. Crianças são crianças. Adultos são adultos. Então, cada coisa no seu tempo e cada momento tem que ser vivido de acordo, né, com a nossa idade, com tudo aquilo ali que a gente foi orientado, que a gente foi educado.
Quem está em casa nos escutando nesse momento, né? Também os internautas estão aí nos assistindo, percebe, né? Percebe um ato de violação, né? de abuso. O que eles devem fazer, né? Que tipo de providência, e que órgãos devem estar entrando em contato, que tipo de orientação se passa para essas pessoas? Então, né, muitas vezes as pessoas, elas... É um choque muito grande para qualquer família, né? Essa quebra de confiança, de repente, descobrir que algo de uma gravidade, de uma natureza, né, tão grave aconteceu ali no nosso ambiente familiar, diante de pessoas que são as nossas referências. E aí, o que é que eu vou fazer? Né? Eu acho que o desespero, muitas vezes, é tanto que os pais, eles não sabem qual é o caminho que eu vou tomar. E agora? Eu estou perdido. Né? E aí é que a gente orienta. A primeira coisa, né, que a gente tem que fazer é procurar o conselho tutelar. Assim como ir na delegacia, registrar um boletim de ocorrência. E a partir, né, desse primeiro passo, tanto o conselho tutelar quanto a delegacia, eles vão estar direcionando, vão estar encaminhando, né, para quem é realmente de responsabilidade. Né? Nós trouxemos aqui o número do conselho tutelar, e os ouvintes, né, que estiverem prestando atenção aí, aproveita e já olha se está registrado aí no celular. Se caso não estiver, a oportunidade é agora. 9995-3668. 9995-3668. Esse é o número do Conselho Tutelar. Às vezes existem situações tão rápidas e que a gente precisa, né, tomar alguma atitude, ser orientado de alguma forma. E aí o Conselho Tutelar, nesse papel de proteção, né, ele vai cobrar, né, ele tem esse papel, né, essa atuação, essa efetivação que é de cobrar, é de realmente direcionar. Olhe, CREAS, aconteceu um caso de violência, olhe, Ministério Público, nós precisamos que essa situação aqui ela seja entendida e, principalmente, que ela seja punida. E aí começa, né, todo o nosso trabalho de acompanhamento, digo, enquanto CREAS, né, de acompanhamento. A gente sempre busca entender esse contexto, né, das famílias, como é que estão inseridas, como se deu tudo isso, e a gente realmente precisa cobrar das autoridades, a gente precisa desse retorno, não só para a família, mas para toda a sociedade, para nós enquanto profissionais, para a sociedade enquanto agentes que estão ali para cobrar mesmo, porque nós somos cobrados, além dos órgãos, nós somos cobrados pela sociedade, né? E os caminhos são esses. É que, primeiro, o primeiro passo é o mais difícil, porém é o mais necessário, né? E esperar e não se calar. Espera para que as atitudes, né? Para que as responsabilizações elas cheguem para realmente, né, quem é da responsabilidade, as punições. Dentro dessa questão, né, como você fala, né, das punições, as próprias políticas públicas, né, voltadas, né, para que possa realmente ter uma estrutura que venha dar realmente essa devida assistência. Como é que vocês têm acompanhado realmente o Estado, né, tem tido esse olhar realmente especial, tem estruturado, né, os órgãos para que possa realmente ter aí, né, ferramentas, instrumentos que possam realmente estar fazendo essa fiscalização mais próxima, acompanhando todo esse processo? Então, ela se dá mesmo através da cobrança, né? Geralmente, primeiro a gente começa com o nosso trabalho de prevenção, com o nosso trabalho de orientação, a gente discute os casos com os profissionais competentes, né? Com os órgãos responsáveis, assim como a gente busca essas respostas para que realmente a sociedade em si ela entenda a importância de se denunciar, a importância de saber que é preciso, de fato, a gente contabilizar, a gente saber do que é que está acontecendo, quais são os dados que nós temos. Então, diante desses dados, como é que nós vamos enfrentar isso aqui? De que forma é que a gente vai cobrar do Ministério Público?
do Poder Judiciário essas providências? Quais são as respostas que a gente vai ter que dar para essa família? Então, é algo realmente, né, que é complexo, como se dizer assim, né, porque perpassa, né, para além disso, para outros segmentos, como outros poderes, por exemplo, o Poder Judiciário, né, que tem um papel importante. Como se você não tem também um segmento para dar acolhida, por exemplo, a delegacia, né, para poder chegar lá e estar registrando, estar dando realmente andamento esse processo, porque às vezes, tem o órgão, está lá, a estrutura está lá, mas tem material humano para poder realmente fazer as coisas acontecer e isso possa ser agilizado também, né? Que é outro ponto também, porque assim, não, registrou, assim, mas o processo andou, como é que está aquela questão? Tem casos que você chega lá, 10, 20 anos para poder se ter realmente um julgamento, uma punição. Veja quanto tempo aí, né? Que se perde e assim, esse infrator continua cometendo aí, né, os seus delitos durante esse processo, né? Vamos lá. É por isso que a gente continua batendo na tecla. A denúncia ela precisa ser feita, né? Precisa tomar todo o passo a passo. O Conselho Tutelar, a delegacia, né, o Ministério Público. Quando há todos esses passos feitos certinho, identifica o abusador, identifica a violência que foi feita, né? Claro que não é nada solto, essa criança vai passar por um processo que é desgastante, né? Não é algo tão natural, né? Porque precisa fazer uma cariação, corpo de delito, a criança vai passar por todo esse transtorno. Identificado o abusador, ele vai ser punido. Ele vai ser punido. E outra coisa, há também punição para a família. A família negligenciou, a família não cuidou, essa criança está sendo exposta, né, diariamente aos maus tratos, à violência. Essa criança é retirada da família. Né? A família está trazendo uma situação de violência para ela. Né? O que é que acontece? O Ministério Público, né, junto com a parte judicial, essa criança é tirada do seio familiar. Ela é direcionada a uma casa de acolhimento e, constatado todos os fatos, essa criança é colocada para uma situação até de adoção. Né? Por quê? Porque quem deveria cuidar dela, quem deveria proteger, quem poderia zelar, não o fez, então ela precisa que outra pessoa, que outra família a acolha e a cuide como deveria. Então, assim, não é distante da nossa realidade, viu? Aqui são casos sigilosos que a gente trabalha, o Conselho ele não pode estar divulgando tudo o que acontece, mas quem já aconteceu, quem já teve situações em sua família sabe do que São Felipe já passou e vem passando. Então, cuidados. Vamos proteger, vamos zelar. Né? Pais, fiquem atentos, evitem esses tipos de constrangimento, tanto para as crianças quanto para as famílias. Porque uma vez que acontece com a criança, toda uma família é desestruturada. Gal, ia comentar alguma coisa? Na verdade, só acrescentar também o Disque 100. Às vezes, as pessoas têm medo, né, de ligar para o Conselho Tutelar, achando que vai ser divulgado quem fez a denúncia. Toda denúncia é anônima. Pode ligar também para o Disque 100. E é importante dizer também que, enquanto a justiça não fizer justiça, né, a impunidade continuar acontecendo, como infelizmente a gente vê, por causa das leis, né, da forma que são feitas. Então, os abusadores vão continuar aí, ó, não deu nada, vou continuar fazendo. Então, é importante que a justiça seja feita. Aí, nosso bate-papo aqui na tarde de hoje, né? Falando aí, mais uma vez, sobre essa campanha, né? O Maio Laranja, que discute aí nessa questão, né, do abuso e a exploração sexual de criança e adolescentes. E a importância, né, de estarmos entrando nessa temática, discutindo, debatendo, alertando para você que é pai, você que é mãe, você que, né, é parte, é membro da família, que possa também estar aí, né, dando suporte, acompanhando, ajudando, colaborando. E vou até pedir a vocês, que cada hora, se for possível, né, que vocês possam estar aí, né, gravando assim, vamos gravar uma vinhetazinha que a gente bota que tem um momento de cidadania, que a gente sempre está divulgando. Tem o conselho, que é o Disque 100, tem outro número, e aí posso estar sempre divulgando, que as pessoas, cada acompanhante sempre está passando, já fica com aquela coisa na mente, e aí fica facilita também mais como assim, um mecanismo que possa estar aí tendo o telefone de contato aí para poder estar entrando em contato com vocês, buscando aí essas orientações, essa assistência. No mais, o microfone à disposição de vocês, com algo na borda também, que vocês queiram acrescentar, fique à vontade. Quem vai? Gal?
Só agradecer, né, você pelo espaço, que é muito importante, e afirmar aqui que é importantíssimo a gente estar falando sobre isso todos os dias, principalmente dentro das nossas casas. Durante esse mês, né, nós vamos, né, a gente já até começou, né, algumas ações, que são ações de prevenção, de enfrentamento, de proteção, de promoção. A gente tem visitado as escolas, né? A gente tem usado vários espaços, né? Para que a gente esteja falando do combate à exploração sexual, né? De crianças e de adolescentes. A gente tem ido às escolas, estamos com propostas de caminhada, de panfletagem, assim como, né, vindo às rádios, a rádio, intensificando essa cobrança ao Ministério Público, né, orientando as famílias sobre essa problemática, né. Então, durante todo esse mês, a gente reforça esse compromisso social, né? Esse compromisso social com as famílias e com a sociedade. E aí a gente aproveita e convida para que todo mundo, né, se faça presente, né, para que as pessoas elas apoiem, elas busquem entender de que forma é que os órgãos trabalham, né, nesse enfrentamento, que busquem ajudar, que busquem se mobilizar, que busque se educar, se conscientizar e, principalmente, discutir para que a gente, né, enquanto cidadãos, né, conscientes, a gente assuma o compromisso de agente de transformação. E quando eu digo agente de transformação, é como um todo, porque esse é o nosso papel enquanto cidadão, né? Que a gente assuma o nosso lugar, que a gente assuma o nosso papel, que a gente esteja aqui não só para esperar dos órgãos, mas principalmente que a gente assuma aquilo que também é da nossa responsabilidade, que é proteger as nossas crianças, né? Que é deixar que as crianças tenham seus direitos garantidos, né? Que a gente não viole, que a gente esteja atento e, como eu disse no início, né? É uma campanha de todos nós. A gente só consegue realmente ter êxito em tudo que a gente faz se realmente a sociedade ela estiver unida, ela estiver de mãos dadas, ela entenda que essa campanha é nossa, essa campanha ela precisa ser vivida por todos, né? E só assim a gente vai construir uma sociedade melhor, longe de abusos, né? Longe de explorações, dando para nossas crianças, para nossos adolescentes, uma infância, uma vivência digna, assim como tem que ser assim como tem que ser, né? E esse é o nosso compromisso enquanto órgão, mas também enquanto cidadão, enquanto pessoa. E é também o compromisso, né, de todos os ouvintes. Vamos se juntar à nossa causa, né? E vamos às ruas, vamos dialogar com nossas famílias, vamos de verdade enfrentar, né, tudo isso que a gente tem vivido. Eu quero agradecer também, enquanto CRAS, né, como representante aqui do CRAS, a oportunidade. Reforço a palavra da colega aqui. Se façam presentes, né, nesse momento que a gente tem trabalhado essa conscientização, esse fortalecimento, né, dessa dinâmica que a gente tem trabalhado no 18 de maio. Vamos ter a nossa panfletagem. O sábado, a nossa equipe vai estar toda aqui na praça. Então, assim, se façam presente, conscientizem nossas crianças e vamos junto, né, mais uma vez, fazer bonito, mas fazer bonito juntos, protegendo, conscientizando e evitando, né, passar por esses constrangimentos aqui que foi dito. E no mais, só agradecer a JC, a Rádio São Felipe FM, por essa visibilidade, né, que o programa tem. Isso aí, muito obrigado. Legal? Eita, Jesus. E assim, né, finalizando nosso bate-papo, virou uma mini roda de conversa aqui sobre essa questão da temática, né? A gente agradece a todos também pela audiência que está nos escutando aí desde o início aqui, né? E também os internautas pelas nossas mídias sociais, Instagram, YouTube, Facebook.
vai dando seu like, compartilhando aí. Quem não se inscreveu, se inscreva também, né? Sempre está aumentando nossa audiência também nas mídias sociais. E só resta aqui agradecer a vocês aí por estar aqui conosco, né? Podendo partilhar um pouquinho aí do tempo de vocês para levar essas orientações aí, né? Para o nosso público aqui, né? Obrigado a todos e a todos vocês, né? Uma ótima tarde, todos com Deus. Até uma próxima oportunidade. Valeu a todos.